Olá, exploradores cósmicos! Bem-vindos a uma jornada incrível pelo Sistema Solar, onde desvendaremos os segredos, maravilhas e curiosidades que existem além dos nossos céus. Preparem-se para uma viagem repleta de descobertas fascinantes que nos levarão a planetas misteriosos, luas surpreendentes e fenômenos celestiais incríveis. Ao longo deste vídeo, mergulharemos no cosmos para entender o que torna o nosso sistema solar tão único. Vocês vão se maravilhar com o que está lá fora, muito além do nosso planeta Terra. Então, ajustem seus cintos de segurança e preparem-se para decolar nessa emocionante exploração. Vamos começar nossa jornada pelas curiosidades do Sistema Solar. Rotação ao contrário. Os planetas do Sistema Solar são uma coleção diversificada de mundos, cada um com suas próprias características e peculiaridades. Entre as várias características que diferenciam os planetas, uma das mais fascinantes é a direção de sua rotação. A maioria dos planetas gira em uma direção consistente, de oeste para leste, quando observados a partir do Polo Norte. No entanto, existem exceções notáveis, onde a rotação ocorre ao contrário, ou seja, de leste para oeste. O exemplo mais conhecido de um planeta com rotação ao contrário é Vênus. Vênus é muitas vezes chamado de gêmeo da Terra devido às semelhanças em tamanho e composição, mas suas condições são radicalmente diferentes. Enquanto a Terra gira no sentido anti-horário, Vênus tem uma rotação retrógrada, girando no sentido horário quando vista de cima. Isso significa que um dia venusiano, que é o tempo que Vênus leva para completar uma rotação, é mais longo do que um ano venusiano. Além disso, a rotação lenta e retrógrada de Vênus contribui para seu ambiente extremamente hostil, com temperaturas superficiais escaldantes e uma atmosfera densa composta principalmente de dióxido de carbono. Outra exceção notável é Urano, que possui uma rotação inclinada de lado. Enquanto a maioria dos planetas tem eixos de rotação que são aproximadamente perpendiculares ao plano orbital do Sistema Solar, Urano tem seu eixo quase paralelo ao plano. Isso significa que, quando visto de cima, a rotação de Urano também é ao contrário em relação à maioria dos outros planetas. A inclinação extrema de Urano faz com que suas estações sejam muito diferentes das da Terra e dos outros planetas, com longos invernos e verões em cada polo. Essas características de rotação ao contrário em Vênus e Urano são o resultado de eventos e processos complexos ao longo da história do Sistema Solar. Acredita-se que colisões com corpos celestes ou interações gravitacionais com outros planetas possam ter contribuído para essas rotações únicas. Essas exceções nos lembram da diversidade intrigante do nosso Sistema Solar e como a física e a história planetária podem criar mundos tão diferentes dos que estamos acostumados a encontrar. Em resumo, Vênus e Urano são exemplos notáveis de planetas em nosso Sistema Solar com rotações ao contrário em relação à maioria dos outros planetas. Suas rotações retrógrada e inclinada de lado são um testemunho da complexidade e da diversidade de nosso Sistema Solar, que continua a intrigar cientistas e entusiastas da astronomia. O planeta mais perto do Sol não é o mais quente. Você já se perguntou qual é o planeta mais quente do nosso Sistema Solar? É natural pensar que seja Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. No entanto, o título de planeta mais quente pertence, na verdade, a Vênus, onde as temperaturas podem atingir incríveis 400 graus Celsius. A aparente contradição reside no fato de que a proximidade do planeta ao Sol não é o único fator determinante para as temperaturas de superfície. Vênus, mesmo não sendo o planeta mais próximo do Sol, é o mais quente em nosso Sistema Solar. Mercúrio orbita o Sol a uma distância média de cerca de 58 milhões de quilômetros. Devido à sua rotação lenta e à atmosfera muito fina, as noites em Mercúrio podem ser extremamente frias, chegando a menos 183 graus Celsius,
enquanto as temperaturas diurnas podem subir para cerca de 426 graus Celsius. Isso resulta em uma temperatura média de superfície de aproximadamente 166 graus Celsius. No entanto, apesar dessas condições extremas, Vênus supera Mercúrio em termos de temperatura. A atmosfera única de Vênus é o principal responsável por suas altas temperaturas. Enquanto a atmosfera da Terra é composta principalmente de nitrogênio, oxigênio e ozônio, a de Vênus é uma mistura espessa e tóxica de dióxido de carbono, com nuvens de ácido sulfúrico. Essa atmosfera densa retém a luz solar e impede que o calor escape, criando um efeito estufa constante. As temperaturas na superfície de Vênus podem facilmente chegar a 475 graus Celsius, o que é suficiente para derreter chumbo. Essas temperaturas extremas são encontradas tanto nos polos quanto no equador do planeta, e, ao contrário da Terra, as variações de temperatura em Vênus são mínimas. A única maneira de escapar do calor mortal de Vênus seria permanecer a cerca de 50 km de altitude na atmosfera do planeta, onde as condições de temperatura e pressão atmosférica se assemelham às da Terra. Isso levanta a intrigante possibilidade de que as nuvens venusianas, apesar de hostis na superfície, possam ser potencialmente habitáveis em altitudes mais elevadas. No entanto, essa hipótese exigiria uma investigação mais aprofundada para ser confirmada ou refutada. Rússia alega ser dona de Vênus. O território russo, sob a liderança de Dmitry Rogozin, chefe da agência espacial russa Roscosmos, expande suas ambições para além da Terra, reivindicando agora a Vênus como parte de seus objetivos espaciais. Durante a ELI Rússia 2020, uma exposição internacional da indústria de helicópteros em Moscou, Rogozin anunciou o plano da Rússia de enviar uma missão própria ao planeta russo, além da já planejada missão conjunta com os Estados Unidos, chamada Venera-D. Ele enfatizou a importância de não ficar atrás na exploração de Vênus, destacando que esses projetos fazem parte do programa unificado do governo russo para exploração espacial no período de 2021 a 2030. A declaração de Rogozin ocorreu em um momento em que cientistas anunciaram a detecção de gás fosfina na atmosfera de Vênus. Esse gás, incolor e altamente tóxico, é considerado uma bioassinatura, um indicativo potencial de presença de vida. Vale ressaltar que a Rússia possui uma notável experiência no estudo de Vênus, liderando a pesquisa internacional sobre o planeta entre 1967 e 1984, conforme destacado pela Agência Espacial Europeia em seu site. O fim do mundo não vai acontecer. É importante esclarecer que quando se fala sobre o fim do mundo, geralmente está se referindo ao fim da vida na Terra, e não ao fim do próprio planeta. A Terra como um corpo celeste continuará a existir por muitos bilhões de anos, mesmo que a vida em sua superfície possa enfrentar ameaças e mudanças ao longo do tempo. A vida na Terra pode ser impactada por eventos naturais, como catástrofes, mudanças climáticas, ou até mesmo eventos cósmicos, como a colisão com asteroides ou o envelhecimento do Sol. No entanto, a vida na Terra é resiliente e se adaptou a mudanças significativas em seu ambiente ao longo de sua história. Portanto, embora existam ameaças à vida na Terra, a ideia de que o planeta Terra desaparecerá completamente é uma noção errônea. O planeta em si continuará a existir, mesmo que as condições para a vida possam se modificar ao longo do tempo. Entender que o fim da vida na Terra é resultado de ações humanas imprudentes e insustentáveis é um passo importante para motivar a preservação ambiental e a busca de soluções para enfrentar os desafios que enfrentamos. Proteger a vida na Terra é uma responsabilidade compartilhada, e a cooperação global é essencial para garantir que as gerações futuras possam continuar a desfrutar deste planeta incrível e diversificado. O Rei das Luas. Saturno, conhecido por seus famosos anéis, é também reconhecido como um monarca das luas no Sistema Solar. Recentemente,
o planeta retomou sua coroa como detentor do maior número de satélites naturais, título que havia temporariamente perdido para Júpiter alguns meses atrás. Astrônomos recentemente identificaram mais 62 pequenas luas orbitando Saturno, elevando o total impressionante para 145. Até o momento, Saturno havia oficialmente registrado 83 luas em seu catálogo, conforme documentado pela União Astronômica Internacional. No entanto, em fevereiro deste ano, Júpiter havia superado Saturno, aumentando seu número de luas conhecidas de 80 para 92. Agora, com a nova descoberta, Saturno não apenas retoma sua posição de destaque, mas também estabelece um recorde notável como o primeiro planeta conhecido no universo a ser circundado por mais de 100 satélites naturais. Para identificar essas luas, cujo tamanho e brilho não são facilmente capturados em imagens individuais, os astrônomos utilizaram uma técnica de empilhamento de várias imagens. Essas luas menores têm aproximadamente 2,5 km de diâmetro e órbitas irregulares, sugerindo que podem ter sido resultado de colisões entre objetos espaciais há cerca de 100 milhões de anos. A descoberta das novas luas foi conduzida por uma equipe de astrônomos da Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics em Taiwan, liderada pelo pesquisador de pós-doutorado Edward Ashton. Os dados que embasaram a identificação das luas foram coletados ao longo dos anos de 2019 a 2021, por meio do telescópio Canadá-France-Havaí, situado no cume do vulcão Mauna Kea, no Havaí. A confirmação de que esses objetos realmente orbitavam Saturno levou anos de estudos e observações detalhadas. Essa cautela garantia que não fossem asteroides ou outros corpos celestes passando casualmente. Ao final desse processo, 63 objetos foram confirmados como luas, com um deles já anunciado em 2021 e os outros 62 gradualmente divulgados nas últimas semanas. Essa descoberta demonstra que, mesmo nos planetas do Sistema Solar, o número de luas orbitando não é fixo, e novas podem ser identificadas com técnicas avançadas e observações cuidadosas. O trono do Rei de Saturno, no que diz respeito ao maior número de luas, permanece sujeito a mudanças à medida que a exploração espacial e as técnicas de observação evoluem. Planeta X. O conceito de um planeta X ou planeta 9 tem intrigado a comunidade científica e o público em geral por muitos anos. A ideia de um planeta hipotético, além da órbita de Netuno, que pode estar vagando no extremo do Sistema Solar, remonta ao início do século XX, quando astrônomos observaram perturbações nas órbitas de Urano e Netuno que não podiam ser explicadas completamente pela lei da gravitação universal de Newton. Essas perturbações sugeriram que alguma influência gravitacional adicional estava em jogo. No entanto, em 1930, Clyde Tombaugh descobriu Plutão, que foi inicialmente considerado o planeta X. No entanto, ao longo do tempo, Plutão foi reclassificado como um planeta não, devido à sua pequena massa e à descoberta de outros objetos semelhantes na região conhecida como Cinturão de Kuiper. Isso deixou a questão do verdadeiro planeta X ainda sem resposta. A busca por um planeta X ganhou nova força na década de 2010, quando pesquisadores começaram a examinar novamente as evidências de perturbações nas órbitas de objetos do Cinturão de Kuiper e em planetas anões como Sedna. Essas perturbações apontaram para a possível existência de um planeta desconhecido, com uma massa considerável, que poderia estar influenciando as órbitas desses objetos. Os cientistas chamaram esse possível planeta de Planeta 9 em referência à sua posição estimada no Sistema Solar. Acredita-se que ele tem uma órbita elíptica altamente alongada que o levaria a percorrer uma região distante do Sol, muito além de Netuno. A busca pelo Planeta 9 se tornou uma área de pesquisa ativa, com equipes de astrônomos usando telescópios e métodos computacionais avançados para tentar localizá-lo. As pesquisas continuam em andamento,
E novas observações são necessárias para determinar se esse planeta hipotético realmente existe. A busca por ele é importante, pois pode nos fornecer informações valiosas sobre a formação e evolução do sistema solar e a dinâmica dos objetos nas regiões mais afastadas. Enquanto a busca pelo planeta X ou 9 continua, é um exemplo de como a astronomia é uma disciplina em constante evolução, onde novas descobertas e teorias são desenvolvidas à medida que a tecnologia e a compreensão científica avançam. A esperança é que, em algum momento no futuro, possamos confirmar a existência desse enigmático planeta X e desvendar mais segredos do nosso sistema solar. Dá para pousar nos planetas gasosos? A exploração espacial tem sido um campo fascinante, repleto de desafios e maravilhas que nos permitiram descobrir e compreender nosso sistema solar. No entanto, quando se trata de pousar em planetas gasosos, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, a ciência e a tecnologia enfrentam obstáculos aparentemente intransponíveis. Uma das razões fundamentais para a impossibilidade de pousar em planetas gasosos é a ausência de uma superfície sólida. Diferentemente da Terra, Marte ou da Lua, que possuem superfícies rochosas ou arenosas onde é possível pousar uma espaçonave, os planetas gasosos são compostos principalmente de hidrogênio e hélio, com camadas de gases em constante movimento que gradualmente se tornam mais densas à medida que você se aprofunda. Tentar pousar em um planeta gasoso seria como tentar pousar em uma nuvem densa e em constante fluxo, o que é evidentemente impossível. A ausência de superfície sólida é apenas o começo dos desafios. As condições atmosféricas nos planetas gasosos são extremamente hostis. As pressões atmosféricas nas profundezas desses planetas são esmagadoras, muito maiores do que qualquer equipamento ou ser humano poderia suportar. Além disso, as temperaturas variam amplamente à medida que se desce em direção ao núcleo desses planetas. Por exemplo, em Júpiter, na camada superior da atmosfera, as temperaturas são extremamente frias, enquanto nas profundezas, podem atingir níveis incrivelmente quentes devido à pressão intensa e à liberação de calor interno. Além disso, as atmosferas dos planetas gasosos contêm compostos químicos extremamente hostis. Amônia, metano e ácido sulfídrico são apenas alguns dos elementos químicos presentes, tornando impossível a sobrevivência de qualquer tipo de missão tripulada ou sonda em tais ambientes. A exposição a essas substâncias resultaria em corrosão e destruição imediatas do equipamento, sem mencionar os riscos inerentes à saúde humana. A exploração de planetas gasosos é uma área ativa de pesquisa e exploração espacial, mas a abordagem adotada é muito diferente daquela usada em planetas rochosos. Em vez de pousar, as sondas espaciais são projetadas para mergulhar nas camadas superiores da atmosfera dos planetas gasosos, coletando dados e transmitindo informações valiosas para a Terra. Isso foi realizado, por exemplo, pelas sondas Galileu e Cassini em Júpiter e Saturno, respectivamente. No entanto, essas sondas não pousaram no sentido tradicional, elas estudaram as atmosferas e outros aspectos dos planetas gasosos a partir de uma distância segura. Atualmente, a tecnologia necessária para pousar com sucesso em um planeta gasoso permanece um objetivo distante e desafiador. É uma fronteira que, por enquanto, permanece inexplorada, e a exploração de planetas gasosos continua sendo uma tarefa feita principalmente por meio de observações remotas e sondas especializadas. A busca por compreender esses gigantes gasosos é um testemunho da complexidade e da diversidade do nosso sistema solar, e a exploração espacial continuará a nos surpreender à medida que avançamos em nossa compreensão das maravilhas que os cercam. Já foram considerados planetas. É verdade que a definição de planeta no sistema solar passou por mudanças ao longo do tempo. Antes da atual classificação, que define 8 planetas principais,
Outros corpos celestes já foram considerados planetas. Um exemplo notável é o planeta anão Plutão. Ceres. A categorização de Ceres mudou mais de uma vez e foi motivo de desentendimentos. Johann Elert Bode acreditava que Ceres era o planeta faltante que ele propôs existir entre Marte e Júpiter, a 2,8 unidades astronômicas do Sol. Ceres recebeu um símbolo planetário e permaneceu listado como planeta em livros de astronomia e tabelas, assim como 2 Palas, 3 Juno e 4 Vesta, por mais de meio século. Enquanto outros objetos eram descobertos nas vizinhanças de Ceres, percebeu-se que ele representava o primeiro de uma nova classe de objetos. Em 1802, com a descoberta de Pallas, William Herschel criou o termo asteroide, parecido com estrela, para designar estes corpos, escrevendo que eles lembram tanto pequenas estrelas que dificilmente são distinguidos destas, mesmo com excelentes telescópios. Como foi o primeiro desta nova classe a ser descoberto, Ceres recebeu a designação de uma série sob o sistema moderno de numeração de planetas menores. Na década de 1860, a existência de diferenças fundamentais entre asteroides como Ceres e os planetas propriamente ditos foi largamente aceita, embora uma definição precisa do termo planeta ainda não tinha sido criada. Ceres foi reclassificado como planeta anão, e que portanto não é mais considerado um asteroide. O Minor Planet Center afirma que estes corpos podem ter uma designação dupla. A decisão da União Astronômica Internacional em 2006 que classificou Ceres como um planeta anão não apontou se ele é ou não um asteroide. Plutão é um planeta anão do Sistema Solar e o 9º maior e 10º mais massivo objeto observado diretamente orbitando o Sol. Originalmente classificado como um planeta, Plutão é atualmente o maior membro conhecido do Cinturão de Kuiper, uma região de corpos além da órbita de Netuno. Como outros membros do Cinturão de Kuiper, Plutão é composto primariamente de rocha e gelo e é relativamente pequeno, com aproximadamente 1/5 da massa da Lua e 1/3 de seu volume. Ele tem uma órbita altamente inclinada e excêntrica que o leva de 30 a 49 unidades astronômicas do Sol. Isso faz Plutão ficar periodicamente mais perto do Sol do que Netuno. Atualmente Plutão está a 32,9 unidades astronômicas do Sol. Seu peso em cada planeta. Certamente você já se questionou sobre qual seria sua massa em outro planeta. Vamos explicar que sua massa permanece inalterada, mas seu peso não. Mas por que isso acontece? Primeiro, é importante esclarecer a diferença entre peso e massa. Embora esses dois termos possam parecer intercambiáveis em nosso cotidiano, eles têm significados distintos. Quando você sobe em uma balança, o valor exibido não é o seu peso, na verdade, é a medida de sua massa, ou seja, a quantidade de matéria da qual você é feito. O peso, por outro lado, é a força com que a gravidade do planeta Terra atrai você em direção à sua superfície. Embora não pensemos nisso dessa forma no dia a dia, no campo científico, fazemos essa distinção. Para esclarecer, sua massa permanece constante, seja na Terra, Júpiter ou Urano, mas seu peso varia conforme a gravidade do planeta em questão. Portanto, seu peso em outro planeta depende da intensidade da gravidade desse planeta, que é diferente em todo o Sistema Solar. Se viajarmos para um planeta com uma gravidade mais forte, que nos puxa com mais força em direção à sua superfície, nosso peso será consideravelmente maior. A tabela a seguir, extraída de um artigo da Ecosfera, facilitará nossa vida. Simplesmente nos mostra a relação entre os planetas do Sistema Solar e o fator de peso. Depois de descobrir a gravidade dos diferentes planetas, você terá que fazer uma regra de 3.
E assim concluímos nossa jornada fascinante pelo Sistema Solar, um universo repleto de maravilhas e segredos que continuam a nos surpreender. Esperamos que vocês tenham aproveitado essa incrível exploração e tenham adquirido um novo entendimento do vasto espaço que nos cerca. Lembrando que o universo é um lugar de constante descoberta e exploração, onde sempre há mais para aprender, mais para desvendar. À medida que continuamos nossa busca por conhecimento, nos inspiramos na vastidão do cosmos e na nossa incrível capacidade de explorá-lo. Agradecemos por se juntar a nós nesta jornada e esperamos que vocês compartilhem essas curiosidades com amigos e familiares, inspirando a todos a olhar para o céu noturno com um novo senso de admiração. Continuem explorando, questionando e sonhando, porque o universo é um lugar incrível, e a busca pelo conhecimento é uma aventura sem fim. Até a próxima, exploradores do cosmos! Mantenham seus olhos nas estrelas e seus corações cheios de curiosidade. Obrigado por assistir, e se quiser apoiar este projeto, considere sua inscrição neste canal e deixe um like para fortalecer.